BB Seguridade e Caixa Seguridade, elas vão bater recordes. Hoje nós vamos falar das cotações, do operacional, dos dividendos e do preço teto dessas duas seguradoras que são ótimas pagadoras de dividendos e queridinha aí de muitos investidores. Já deixa o like nesse vídeo que ajuda ele a chegar a mais pessoas. Vamos começar vendo aqui pela plataforma da GF+, o BB Seguridade aqui é a mais investida, né? Enquanto a Caixa Seguridade é a 29ª, fez a IPO recente, então ainda não ganhou tanto público assim de investidor, né? Em termos do mapa do dividendo inteligente, a BB Seguridade anuncia 2 vezes anuais, em fevereiro e em agosto, enquanto a Caixa Seguridade também anuncia 2 vezes anuais, em abril e em outubro. Mas nesse ponto a gente tem que dar um ponto positivo aqui para a Caixa Seguridade, que já demonstrou interesse de passar a anunciar 4 vezes por ano, né? Então, ou em 2023 ou talvez em 2024, o prazo aqui sou eu que estou dando, tá? Provavelmente a empresa vai começar a anunciar 4 vezes aqui ao ano, tá? Isso aqui eles me falaram que estão já estudando essa possibilidade de passar a 4 dividendos anuais, tá? Então, assim, nesse quesito aí, ele virou uma leve vantagem aqui para a Caixa de Seguridade, embora não ache tão importante assim a periodicidade dos dividendos, mas muitos investidores aí gostam muito desse quesito, né? Então, a gente dá uma olhada na estrutura societária e em ambos os lados. Isso é um ponto positivo aqui em relação a interferências estatais, embora elas sejam aí estatais, para os seus controladores serem o Banco do Brasil, a BB Seguridade, a Caixa, na casa da Caixa Seguridade, elas têm aí uma estrutura que é um pouco mais complicada, elas mexerem dentro dos negócios, né? Então, elas têm aqui todo um esquema de parceria, né? Não é tão simples assim, mas algum tipo de intervenção, obviamente, sempre pode acabar acontecendo, mas o risco é menor. Outro ponto é que o próprio setor que elas atuam é menos chamativo aí dos políticos quererem intervir. Então, em termos de interferência política, mesmo sendo estatais, elas são mais seguras, no meu entender, que o Banco do Brasil, por exemplo, que é mais seguro por sua vez do que a Petrobras. Então, assim, eu não vejo tanto risco assim, mas risco zero nunca existe aqui no Brasil, né? Então, a gente tem aqui 2 empresas olhando aqui a estrutura, a organização societária também, que os contratos da BB Seguridade são mais curtos, né? 2030 e poucos aqui, na maioria deles, enquanto a Caixa de Seguridade, depois de uma reformulação, né? Tá muito bonitinho aqui, 2040, 2045, são modelos de parcerias muito mais longos, toda essa transformação dela, né? Já está dando resultado, a gente está vendo o operacional melhorando pra caramba e os custos se ajeitando, as sinergias e tudo mais. Então tudo isso aqui já começa a dar resultado e os contratos aqui são mais longos que a BB Seguridade, então nesse dito de contrato mais longo, ponto para Caixa Seguridade, tá? E a gente vê aqui que em termos de financeiro, né, existe uma vantagem aqui para a BB Seguridade que se beneficia melhor aqui do cenário financeiro, né, quando a economia está ruim. O financeiro acaba sendo impulsionado pela Selic, ela se beneficia mais que a Caixa, mas ainda assim a Caixa também se beneficia bastante, né? As duas são seguradoras, duas, quando o ambiente econômico está ruim, a Selic está nas alturas, elas tendem a se beneficiar aqui no resultado financeiro, tá? Enquanto o operacional normalmente dá uma queda, o que não vem acontecendo, inclusive, estão boas as empresas aqui nos operacionais, né? Nesse momento, então elas estão vivendo aí um momento de ouro, operacional bom e resultado financeiro também bom, tá? Então, quando tiver aqui uma melhora do ambiente econômico, o resultado financeiro deve piorar, com a Selic diminuindo e tudo mais, né? E o operacional deve melhorar ainda mais, né? Mais pessoas aí contratando aí seguros, tá? Então, a BB Seguridade lançou aqui a prévia mensal, né, de setembro, fechando o trimestre aqui no operacional. Então, a gente dá para ter uma ideia que o resultado será recorde, tá? A gente vê aqui a vida acima aqui no mês de julho, nos outros aqui bem em linha com o mês de o ano de 2021, então vida aí um pouquinho acima. O preço da mista a gente pode ver que depois aí do mês anterior de agosto aí subiu, né? E agora tá bem acima tanto de 2020 quanto de 2021, tá? Então é recorde aqui na questão do preço da mista. Nós temos aqui a Rural, né? A Rural é fantástico, né? Olha como é que mudou o patamar, né? Tava aqui em 16 e pouco aqui em 2021, né? Oscilando por esses patamares. E de repente ela começa a subir de uma forma monstruosa, né? Tá 44, 45, 43, né? 3 meses seguidos a patamares gigantescos, não tem nem o que dizer disso aqui. O rural cresceu 67,9% em relação a setembro de 2021 e todos os meses parece ter o mesmo tipo de diferença aqui, né?
Então voou aqui o rural, o habitacional está em linha aí, né, entre altos e baixos aqui, está em linha com os anos anteriores. E a gente vê o residencial depois de um julho abaixo, 2 meses aqui acima. Então a gente conclui que o Vida aqui foi um pouquinho acima, o prestamista foi bem acima, né? O rural aqui foi muitíssimo acima, o habitacional foi em linha, o residencial também foi um pouco acima aí, tá? E aí na sequência a gente vê aqui então a Previdência também com números muito fortes, né, no trimestre, né, 3 meses aqui muito acima, embora tenha uma certa declínio. Isso aconteceu também em anos anteriores, né, normal acontecer nesse mês de setembro aqui na Caixa de Seguridade, então tá tranquilo, muito acima, né, 28,6% acima do ano aí de 2000, no mesmo mês do ano de 2021, né? Então ela tá indo bem aqui na contribuição comparada aí com ela mesma, e na capitalização tá indo muito bem também. Esse mês aqui voou, né? Um salto significativo ela sempre dá nesse período aqui, né? Curioso, e dessa vez foi um salto ainda maior. Então, nas duas linhas ela também está positiva. Então, nós não tivemos nenhum mês com resultado abaixo, né? Então, assim, pelo operacional, com certeza é recorde. A gente precisa ver o resto aí, o que vai acontecer, mas provavelmente devemos ter aí ótimo resultado, porque como a gente já viu, o financeiro está indo muito forte. E a Caixa de Seguridade também lançou o resultado de setembro, e com isso ela tem aqui o trimestre operacional completo. Então a gente vê esses 3 meses aqui, que a Previdência, né, que é uma linha muito importante para ela, está um pouco acima de 2021, azul clarinho, né? Exceto exatamente esse mês que veio um pouquinho abaixo, os demais vieram acima, então um trimestre superior, e nas reservas está simplesmente fantástico, né? Números aí muito acima dos anteriores, a reserva 25,6% acima de setembro, né? Enquanto as contribuições acumuladas 10,9% acima, um pouquinho abaixo aqui no mês, tá? 3,4%. Capitalização também batendo recordes, né? Muito bem aqui, tá? 26,7% aqui, maior aqui no mensal, no acumulado 23,7%, números muito bem, me impressionou até a capitalização aqui da Caixa de Seguridade. Dando uma olhada na parte de prêmios de seguro da Caixa de Seguridade, a gente vê o habitacional indo muito forte, né, nos 3 meses aqui, sempre acima dos anos anteriores, mas há de se destacar que houve um declínio aqui em relação ao mês passado, e a empresa explica que foi uma relação aqui explicada pelo reprocessamento pontual de prêmios emitidos na carteira run-off de 4 milhões. Então, algo bem pontual, né? Carteira run-off, um reprocessamento, algo super normal, mas como o mercado exige demais aí da Caixa de Seguridade, talvez não goste tanto, mas é só uma linha, um mês só, não tem grandes problemas. Está ainda assim 5,9% em relação, superior em relação ao ano passado, e 6% aqui no acumulado. Então, está indo muito bem. O prestamista, que tinha uma forte recuperação aqui, né? Ele declina aqui neste mês, e é explicado aqui pela empresa pela criação do Pronamp, né? Em 2021 nós tivemos Pronamp, 2020 também, então nós tivemos aí impulsionado o prestamista, né, pela questão do Pronamp, mas agora não teve nesse mês, né? A empresa não justificou bem o porquê. Eu esperava que fosse saber pela empresa antes disso acontecer, mas o fato é que, assim, inicialmente estava previsto o Pronamp até 2024 pelo crédito aqui do governo, né? E aí tem que entender o que aconteceu com a Caixa, que nesse momento pode ter sido algo com política, enfim, né? Tem aí as levas também, não sei direito ao certo, a gente pode perguntar depois para a Caixa, mas assim, eu sempre entendo esse Pronamp como algo que não é um recorrente, assim, que a gente possa contar para sempre, né? Porque ele é um impulsionador aí momentâneo, tá? Então, assim, o que a gente importa é que sempre tá o prestamista a níveis superiores quando não tem o Pronamp, tá? De qualquer forma, a gente vê então o prestamista indo bem, exceção aqui quando acontece esse mês aqui, esse declínio aqui do Pronamp. A gente vê aqui o Vida indo muito forte, né, que seria aqui a terceira linha mais importante, sempre acima do ano anterior, tá? E o residencial na sequência, muito acima também, ótimo patamar, tá? Então a gente vê a empresa bem em todas as linhas, a única que ela está abaixo aqui no acumulado é exatamente o prestamista, aliás, né, que está um pouquinho abaixo aqui no ano, tá 5,5%, empresa voando simplesmente, né? E a gente vê a sinistralidade tá a níveis muito melhores que no ano passado, né? Olha só, estávamos aqui com a pandemia, né, no auge aqui no mês de julho, olha só o nível que tinha atingido aqui, quase aí o topo, né, que foi o ano anterior, mas olha só, muito alto, 30 que foi o mínimo que ela fez no trimestre.
e agora ela faz 23, tá? 25, então tá muito mais baixa aí a sinistralidade, que vai dar resultados muito melhores aí para a empresa, né? Em relação ao ano passado. Então a Caixa de Seguridade era aquele case que a gente sabia que o IPO era muito bom, mas teve muito oba-oba, as ações caíram exageradamente, aí com a pandemia também tudo atrapalhando, a gente ficou esperando e foi comprando nesses fundos aqui, né? De repente foi aí o que eu fui fazendo e o que as ações fizeram agora neste fundo recente aqui de julho, né? Elas simplesmente dispararam, né? Então assim, entrou no radar do pessoal, chegou a subir 40 e poucos por cento, né? Mas agora ela está nesse zigue-zaguezinho aqui, onde talvez ela tenha uma certa dificuldade de passar aqui os 9,40 e talvez um fundinho aqui aos 8,60. Eu estou esperando ela de repente voltar aos 8,60 para de repente comprar mais um pouquinho aí, sem grandes pressas também. Tá pertinho, né? Mais uns 2 e poucos por cento aí, a gente chega ali próximos 2,60, né? Temos outras ações baratas também na bolsa, mas a Caixa é bastante interessante. Nós já vamos ver o dividendo e o preço teto dela. E a Caixa de Seguridade é um case similar, né? Veio uma queda muito forte por conta de GPM, sinistralidade, tudo atrapalhando a empresa, né? E aí agora ela vem no momento melhor e aí é só altas de 41%. Ela vem nesse zigue-zague que até que lembra um pouquinho a Caixa, né? Mas ela, diferente da Caixa, eu não vou estar comprando nem que ela vai aqui no 26,50. Eu ainda não estarei comprando, né? Teria que cair 7.000%. Topinha aqui que ela tem uma dificuldadezinha para passar, teria que subir 5,5. Então ela deve ficar oscilando por aqui, né? Se nada acontecer de muito relevante. É uma empresa com bons dividendos, bons resultados, como a gente viu. Ambos aí devem bater recordes, né? E agora falando de preço teto aqui para 2022, essa é a planilha aqui que eu deixo disponibilizada para os membros do canal, tá? Nós temos aqui as ações, tá? E o preço atual delas, o mapa do dividendo inteligente e o dividendo que eu prevejo aí para o ano, né, no início do ano. Então nós temos aqui esses yields com 8,52 de dividend yield, a Caixa ainda teria uma margem bela, né, dando ela de preço teto aqui 12,50, uma margem de 42%. Eu não trouxe o preço justo que as corretoras calculam, que elas estão mudando muito de ideia e quando elas derem uma tranquilizadinha, a gente pode trazer, tá? VNB Seguridade 7,32 de dividendo, então daria então uma margem de 22%, dando um preço aqui teto de R$ 35. As corretoras aqui BTG Safra e Genial tem aqui o preço justo com uma margem de 17,11% ainda, tá? Eu também já calculei aqui os dividendos da Caixa de Seguridade e da Porto e da WIS para 2023, aí os membros do canal podem acessar, tá? Então não se esqueça do like nesse vídeo e comenta se você gosta mais da BB Seguridade ou da Caixa de Seguridade. E quem for membro do canal e quer baixar aqui essa planilha, basta vir aqui em arquivo, fazer download e você pode baixar no Excel, tá? E você pode trabalhar melhor aí. No outro dia você pode vir baixar com as minhas atualizações, mas é óbvio que se você baixar no Excel, você vai ter que vir toda hora aqui atualizar aqui os dados que eu estou mudando, ou a própria cotação aí da empresa, né, que fica mudando todo dia, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo, valeu!